É isso aí, galera. O programa Passando a Regra Nativa FM 98.1. E hoje é dia de quê? Quinta do Sexo, que é nosso quadro que fala sobre sexualidade, relacionamento, uma discussão muito sadia e muito boa sobre a questão sexual no Brasil e Goiânia. Guru sexual, nosso amigo Hudson. Bom dia, Hudson. Muito bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes. Logo mais a gente vai ter a participação da nossa querida Ana Paula. Ela está só nos preparativos aqui para já entrar no nosso papo aqui com a gente e comentar hoje o nosso tema. Hoje o tema será as principais inquietações masculinas, né? As queixas masculinas do sexo. Na semana passada nós falamos do ponto de vista feminino e hoje nós falaremos então do ponto de vista masculino para contemplar aí os dois lados, né? Para a gente poder fazer um balanço. A ideia é que hoje a gente consiga encontrar um denominador comum, sabe, Thiago? Que a gente consiga mostrar que os dois lados têm as suas queixas, têm as suas dificuldades e que é possível que o jogo funcione melhor se os dois colaborarem, se os dois agirem em prol da autossatisfação e da satisfação do outro também, buscando uma O equilíbrio, realização né? mútua. É isso aí. E aí, minha amiga Ana, bom dia. Ela está Bom escutando aqui. dia, tudo bom? Bom demais. Como é que tá a senhorita? Eu estou bem, graças a Deus. Bom dia aos ouvintes. Estamos aí, mais uma quinta, né? Poderosa. Quinta do sexo, então. Então, manda a bola aqui. Manda a bola. Deixa a palavra para o meu amigo Hudson, ele que é nosso coach, guru, especialista condominial. Condominial não, sexual. O Thiago hoje está trocando as bolas. É, muita coisa. Tá, tá empolgado, tá empolgado hoje. É empolgadíssimo ele. Bom, gente, então, hoje falando sobre as principais inquietações masculinas, né? A gente sempre fica pesquisando, fica refletindo ao longo da semana e, assim, não por acaso, muitas coisas aparecem, né? E aí no consultório apareceu uma questão muito interessante, né? E eu gostaria de começar com ela, uma reflexão. Durante uma hipnose, uma pessoa numa certa dificuldade ali que estava vivenciando um certo desafio, a gente tem uma técnica, Thiago, que chama gift box, que a gente sugere ao paciente que vai aparecer ali uma caixa e dentro dessa caixa vai ter uma solução ou algo que possa contribuir para a solução, a construção da solução daquele problema específico. Trabalhando na ideia de que a mente sabe o que a pessoa precisa, né? E a gente só está cavando ali para ajudar essa mente a encontrar esse caminho. E aí, num determinado momento, dentro da caixa havia um caderno de anotações. E aí eu pedi para que ele lesse essas anotações, né? E aí ele falou assim, eu não consigo ler, eu não consigo acessar. E a gente estava tratando uma questão sexual. E aí eu falei, bom, então, como é que esse caderno de anotações pode te ajudar? Ele falou, eu não sei, não tenho nem ideia. Eu, beleza, cavando um pouco mais, indo, analisando, entendendo mais, perguntei para ele, o que um caderno representa? Um caderno é um lugar onde a gente escreve coisas, né? Falei, e o que é um caderno de anotações? O que representa um caderno de anotações como esse que você está visualizando aí? Ele falou, é onde a gente coloca as nossas emoções. E aí eu falei, tá bom, então você vai escrever nesse caderno e vai me falar em voz alta o que você está escrevendo, né? Para a gente acessar essas emoções. E aí foi um processo muito bonito, né? Porque tudo aquilo que ele não conseguia falar, né, de uma forma espontânea, no momento que ele estava escrevendo nesse processo hipnótico e falando, ele se sentiu mais à vontade para fazer. E foi um processo muito curioso, né? Isso realmente acontece, já aconteceu algumas vezes, mas por que eu estou trazendo isso hoje? Pela resistência a falar sobre as próprias emoções.
pela dificuldade de falar sobre as próprias fragilidades. Porque naquele momento, Thiago e Ana, a gente acessou as camadas mais íntimas. E aí, finalizando a sessão, eu perguntei para ele, né, num momento de feedback, eu perguntei para ele, olha, por que era tão difícil acessar, por que era tão difícil escrever ou ler o que estava escrito nesse caderno de anotações? Ele falou assim, porque colocar as emoções no papel envolve colocar o amor. E quando a gente não sabe o que é o amor, ou a gente não tem, né, esse amor para oferecer, como é que a gente vai entender, ler esse amor, e como é que a gente vai colocar isso no papel? Ah, agora vamos botar fogo no parquinho. Oi, sou minha amiga Ana Paula. Então você está falando que o mundo prega uma coisa que não é verdade, que diz que o homem só quer sexo. Então, não é necessariamente isso. Se a gente for pelo que a gente chama de normalidade, que na verdade é uma construção sociocultural, de que o homem é instintivo, é muito mais sexual do que a mulher e tal, a gente vai criar um padrão e a gente vai verificar esse padrão de que o homem busca a relação sexual com maior naturalidade, maior frequência, mas porque ele é ensinado a fazer isso, né? E aí vem a ideia de que o homem só quer sexo, mas ele é doutrinado para querer só sexo, e ele tem, dentro da construção biológica, né, fisiológica, essa propensão maior, essa predisposição maior a reagir aos estímulos. Como a gente já falou aqui no programa, a mulher tem um gráfico diferenciado, ela demora um pouco mais, né? Na verdade, muito mais em relação ao homem, para poder se aquecer e chegar naquele ponto do orgasmo, né? Enfim. O homem é muito rápido, né? O homem, se você mantiver ali o estímulo, ele vai, né? Só que o que acontece? Quando geralmente o homem tem problemas, ele tem algumas travas em relação a essa performance sexual, que é o objetivo maior dele, ele acaba tendo que se deparar com aquilo que sustenta essa performance sexual, que é as emoções, são os sentimentos. Até ferir essa área, essa região, ele não tem uma preocupação ativa com isso. O que é uma preocupação ativa? Ele não faz da terapia um hábito, né? Não digo nem da terapia, mas dos processos de autorresponsabilidade com a saúde mental. Uma meditação, uma auto-hipnose, um momento de contemplação, né? Uma preocupação, um momento para ouvir as próprias inquietações. Isso não é natural, não é esperado de um homem. Talvez de uma mulher que tem essa abertura maior para experimentar, para conhecer e tal. O homem não. O homem, quando você sugere a ele que se aprofunde no autoconhecimento, se aprofunde nele, ele já leva para um lado de restrição mesmo, sabe? Tipo assim, não tem interesse nesse processo, né? Não tem porquê. Ana, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso aí. Bom dia de novo, gente, tudo bom? Olha, eu vou falar para você, viu? Ontem eu fiz a enquete lá no Instagram e deu uma bombada, viu? Eu achei que não fosse dar nada, mas deu uma bombada. E eu tive uma pergunta de uma das pessoas, de um dos homens, que me deixou assim, que eu tive que mandar no privado e perguntar, me explica aqui que eu não entendi. Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, adentrando aí a esse mundo de vocês, né? Porque é um mundo de vocês. E a pergunta que ele me fez, na verdade, eu vou dar a minha opinião, mas primeiro eu vou querer ouvir a de vocês. Posso? Posso fazer isso? Claro, sim. Fazer o que vocês pensam? Ó, na maioria das perguntas que houveram, ou melhor, das respostas, foram assim, ó. Um falou, só eu que procuro, entendeu? Ela não me procura. Isso é uma reclamação dos homens casados, né? Que já tem um relacionamento. Outro eu acho que minha namorada finge orgasmo. Ele não é solteiro, já é casado, já tem um relacionamento, então é uma reclamação ainda do casado, né? O outro reclamou que a mulher faz tudo igual, não faz nada diferente, entendeu? E por último, essa eu vou perguntar para vocês, para ver o que vocês pensam. Ele colocou bem assim, porque as mulheres só querem sexo quando é bom para elas e não para os homens também.
E aí, o que vocês pensam dessa resposta? Eu tenho a minha concepção, eu vou dar minha concepção. Bora, vamos lá. Eu posso falar pela visão, né, de Pode, com certeza. Pela visão de consultório. Eu acredito que, pelo que eu conheço de você e do Thiago, eu acredito que você vai dar uma resposta de consultório. Pela visão clínica que eu tenho, posso te falar que essa parte aí de a mulher só fazer sexo quando é legal para ela, isso vem de uma mulher que se conhece um pouco mais, né? Isso vem de uma... Essa reclamação foi de um homem, tá? Essa reclamação foi de um homem. Uhum. Olha isso. Mas vamos lá. Isso toca muito naquilo que a gente falou no programa passado, de confrontar os interesses masculinos, que são interesses muito mais aceitos, considerados o padrão, normal, comum. E quando existe esse confronto, há uma resistência e uma dificuldade de lidar, porque a gente não foi ensinado a lidar com o desconforto, principalmente na área sexual. Então, essa fala, em geral, está associada a uma mulher que provavelmente se conhece, né, que tem maior domínio sobre o próprio prazer e, naturalmente, vai querer, eu não digo nem exigir um formato para o sexo, no caso, formatar o sexo, mas colocar suas próprias opiniões, né? Então, o mínimo de intervenção que a mulher faz, o mínimo de, digamos, cobrança que a mulher tem, já é levado para um lado de, tipo assim, ela tem o poder sobre o sexo, então ela só vai querer fazer agora se for do jeito dela. Essa é uma reclamação constante, né? Os homens não querem abrir mão daquilo que eles sempre tiveram em outras relações, ou daquilo que é o padrão para eles. Então, quando eles descobrem uma mulher mais consciente do seu próprio prazer, do que ela gosta, do que ela quer, eles se sentem confrontados. Então, resumindo, não é que a mulher só faça sexo quando é bom para ela. Pode haver isso? Pode. Mas não é o padrão, não é o comum. Em geral, as mulheres não se conhecem, elas não têm abertura para falar sobre os próprios sentimentos e aquilo que é importante no sexo para elas. Isso fica mais a cargo do homem. Então, o fato de não ser o esperado choca o homem nesse sentido, principalmente se ele vier dessa construção patriarcal que a gente colocou. Então, bom, nesse caso aí, eu sei que você nem me pediu uma solução ou né, uma intervenção, mas nesse caso, a gente teria que colocar esse homem para literalmente conversar com essa mulher e saber o que é importante para ela. Por que ela só faz, né, ela só se permite a relação sexual quando é de interesse dela. Então, quais são os interesses dela? Né? Afinal de contas, nós estamos falando de duas pessoas. Aí os outros... Quer acrescentar alguma coisa, Thiago? Minha opinião não é de consultório, não. É minha opinião mesmo. Eu acho o seguinte, cara, tá certinho mesmo. Ela tem que fazer no dia que ela tá com vontade de fazer, que tá disponível para fazer. É uma questão que a gente depara com a realidade, com o desequilíbrio. A gente sempre fala aqui no programa que é um contrato, é uma negociação. Você percebe que talvez falta comunicação, né? De ajustar isso aí para que seja um momento prazeroso para ambas partes também. Aí vem a parte também que a gente fala do homem não conhecer a mulher. Talvez ele está procurando a mulher naquele dia que não é propício, não está legal, não teve um bom dia. Então, assim, talvez não está nela, né? Talvez está nele. Porque eu acho que ela está certa mesmo. Ele tem que fazer quando ele está a fim de fazer. Exatamente. Nada forçado é legal. Então, assim, só para reforçar, Ana. Pode terminar. A ideia é que a mulher esteja sempre disponível, como eu falei, né? Então, qualquer resistência que ela apresente não vai ser compreendida pelo homem. E se essa resistência for frequente, né? Ou pelo menos uma frequência incômoda para esse parceiro, ele vai considerar que ela só quer... Porque a gente tem essa ideia, sabe, Ana? De que a mulher que determina quando a relação vai acontecer, porque, bom, se ela não quiser, não acontece. O homem está sempre disponível para o sexo, enquanto a mulher precisa de algo mais. E esse algo mais, o homem não entende que faz parte da fisiologia dela, da construção dela. Então, infelizmente, o homem ainda vê a mulher como se ela funcionasse com base no mesmo mecanismo.
é prazer, por que você não quer, né? E aí, ele, por não entender qual é a origem do prazer dessa mulher, acaba não funcionando de uma forma mais empática, sabe? Até porque é do interesse dos dois, sabe? A mulher quer gozar, o homem também quer chegar ao orgasmo. Acontece que, como a gente já falou, a engenharia é diferente. A mulher tem o seu próprio processo, o homem também. Então, para ser interessante para os dois, tem que respeitar esses dois lados. Então, se a mulher é casada, óbvio que ela vai querer transar com o marido. Mas se ele não constrói, não ajuda ela nesse processo de desenvolvimento do próprio prazer, qual é a vontade que ela vai ter de transar? Entende? Essa é a questão. O homem está ali pronto para o orgasmo a qualquer momento, entre aspas, né? Se ele tiver tudo em dia, biologicamente falando, e até relativamente... Emocionalmente, psicológico. Bom, é isso. Bem, olha só, é lógico, né? Eu fiquei bem intrigada com a pergunta, porque normalmente uma reclamação dessa é uma reclamação mais feminina. Então, assim, eu chamei no privado, perguntei, e era exatamente o que eu estava pensando, a pergunta dele. Ele falou que, por que nós? Ele foi bem amplo, ele não falou especificamente só de um relacionamento que ele esteja agora, não. Ele deixou bem claro, porque que vocês, mulheres, a questão do egoísmo, de só adular na hora que quer, entendeu? Então, assim, o que eu percebo e o que eu queria passar, e você como psicólogo e terapeuta também acho que vai concordar com isso, é o seguinte: tudo que a gente conversa aqui, a gente fala da maioria das pessoas. A maioria, a regra. Mas a gente tem que entender que existem exceções. Existem mulheres que elas são mais, biologicamente falando, funcionalmente, hormonalmente falando, mais puxada para o lado masculino, e tem homens que são mais puxados para o lado feminino, entendeu? Então, assim, as reclamações dele são voltadas, é como se eu estivesse conversando com uma mulher mesmo. Então, assim, esses homens, por algum motivo psicológico, eles têm a tendência de procurar mulheres mais empoderadas, de encontrar mulheres na vida dele que são mais bem resolvidas, igual você falou, entendeu? Então, assim, acaba que há esse choque. Ele é como se ele fosse a mulher da relação e ela o homem da relação. Então, assim, a minha sugestão é basicamente a sua também, sabe? Que ele faça uma terapia, entendeu? Para se encontrar, para tentar entender, porque é como se para ele estivesse falando que é um castigo isso, entendeu? Essa questão dela ser egoísta. E é o sonho de todos os homens que as mulheres façam isso, que procurem a hora que elas querem, é o sonho de todo homem. Então, assim, ele teria que procurar, se forem um casal. Ela também, de repente, né, ali para poder ajudá-lo, ou se não são um casal, ele está solteiro, então que ele realmente procure uma ajuda aí para poder tentar entender e tirar o melhor dele nisso. Então, eu quero deixar bem claro aqui, tudo que eu, o Thiago e o Hudson falamos aqui, a gente fala da regra, entendeu? Mas existem exceções, e essas exceções, de repente, elas podem ser boas e em alguns momentos devem ser tratadas, entendeu? Essa é a minha opinião, pelo que eu me aprofundei com ele dentro do privado aqui. Aí, para não ficar diferente da semana passada, eu queria colocar para vocês que, nesse caso dos homens, as reclamações, elas também são separadas entre solteiros e casados. Elas têm a separação. A reclamação básica do homem solteiro é que quando eles saem com a mulher, elas sempre querem algo mais para poder ter sexo. O que precisa ser entendido na cabeça do homem é que homem é totalmente visual e mulher, ela é basicamente sensorial, gente. Entendeu? De novo, toda regra tem uma exceção, mas aqui a gente está falando da regra. Então, assim, o homem viu, conversou, dando beijo, não dando beijo, sabendo o nome, não sabendo o nome para ele, entendeu? Tem que ir. Mas é para a mulher não, para a mulher ela tem que ter um envolvimento, ela tem que ter todo um atrativo. E a mulher ela vai a um encontro pensando em ter um relacionamento. Fato. A pessoa que me respondeu acabou de mandar mensagem aqui agora, que eu acabei de ver, e ele falou pior que o relacionamento dele, o casamento dele acabou por causa disso. Olha só. Você que respondeu isso, procura terapia. Isso. Entre em contato com a gente aí, se for necessário, né? No que a gente puder, nós estamos aqui para isso.
Exatamente. Pode continuar. Aí, só para finalizar aqui, para a gente poder adentrar, igual a gente fez na semana passada, aí a reclamação dos casados, falta de desejo da parceira, falta de sexo, que leva à traição, monotonia, sempre, a mulher está sempre cansada. Então, assim, essas são as reclamações básicas. Amigo, deixa eu te falar, ele está respondendo aqui que ele já não aguenta mais, que ele não suporta mais. Não fica assim, não, procura ajuda. A gente tem aqui o Hudson, como homem, que é terapeuta, que é psicólogo, ele pode te ajudar. De verdade, de coração, a gente está preocupado com você, entendeu? A gente queria que você conseguisse resolver isso. Não se sinta cansado, entendeu? Não faça nenhuma besteira, não chute o pau. Procura a gente aqui, ó, o Hudson tá aqui, que é homem, entendeu? Para poder te ajudar. E é um homem que tem bastante conhecimento na área. Procura ajuda, viu? E é importante, né? Então, assim, as reclamações... E você vê que é importante, vocês estão conversando aí, veio na minha mente aqui, a semana pensando sobre isso, porque talvez as queixas do homem sejam a mesma da mulher. Às vezes, que talvez a gente não verbaliza isso, a gente não vai atrás, porque no final todo mundo quer carinho, todo mundo quer atenção, todo mundo quer um relacionamento mais profundo, vamos dizer assim, de convivência, né? Porque o que a sociedade prega, a sociedade prega, tem que ser sexo, 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 sexo. E aí a gente esquece um pouco, talvez, do bacana, de construir isso, de trabalhar. Eu acho que sim, o homem na Falou tudo, Thiago. necessidade que a mulher. Só que talvez ele não é educado socialmente para expressar isso, para conversar isso, né? Olha só. Falou tudo. Bom, primeiramente, eu não sou psicólogo ainda, né? Sou estudante de psicologia. Né? Única coisa... Mas já tá com o pé lá. A única coisa que eu sou analista discursivo e hipnoterapeuta, né? Trabalho com hipnose como intervenção clínica para questões majoritariamente sexuais. Mas beleza. Vamos lá, gente. Tem coisas aqui muito importantes a serem comentadas, tanto do Thiago quanto da Ana. Há pouco tempo mesmo, a gente estava falando isso no início dos anos 2000, surgiram ideias que eu acho que eu posso sintetizar um pensamento que chocou muito a nossa sociedade, quando falaram que as mulheres também pensam naquilo. O Fantástico abordou uma série falando sobre isso, começou a surgir Os Normais, e outras séries voltadas para essas questões mais sexuais. Não sei se vocês lembram. Os Normais, eu lembrei, é verdade. Tinha também o dos homens, que tinha... enfim, uma série de atores lá que falavam sobre inquietações masculinas, né, enfrentamentos diante de relacionamentos. E hoje a gente vê uma configuração diferente, do homem se tornando uma figura mais empática e mais preocupada com essas emoções. Lá no início dos anos 2000, a gente estava começando a entender e associando a ideia da sexualização da mulher. Acho que a mulher também é sexual, né? E depois de entender essa sexualização feminina, a gente vai entender como funciona o processo dessa sexualização. E hoje a gente começa a entender a importância de criar a intimidade, que é o que a gente já falou aqui, né, várias vezes. Todo programa se foca muito nisso, né? Bom, nesse sentido, olha só que interessante. Vamos pegar a inquietação do solteiro, né? De que eles precisam, a mulher tem a necessidade de algo mais para que, enfim, cheguem ao sexo. Bom, mesmo vamos considerar que a mulher quer apenas sexo. Ainda assim, estamos falando de uma construção de intimidade, porque, em geral, o que traz a segurança e vamos falar biologicamente mesmo, fisiologicamente. O que faz a mulher se lubrificar, se sentir molhadinha, né? E estar disposta ao sexo, sem a preocupação da dor, do incômodo e tudo mais, que ela já conhece, em geral, né? É essa construção. É permitir esse espaço, esse tempo, essa conquista. Então, essa conquista não é puramente um jogo, sabe? Não é aquela coisa de assim, eu preciso fazer ele cair na minha rede, sabe? Não é isso. Não é uma diversão que a mulher tem em dificultar as coisas. Não é isso. Não tem a ver com isso. Pode ser? Pode, mas esse jogo, em geral, depende de duas pessoas, né? Mas essa questão, essa necessidade é puramente da mulher. E o homem, nesse caso, se ele tem interesse de adentrar esse universo, ele precisa entender a necessidade feminina. Então, vamos colocar em outros termos, vamos colocar fazer um exercício de visualização aqui. Vamos trocar o presente caro
o restaurante caro, enfim, a necessidade de impressionar levando a um lugar diferente, ostentar alguma coisa, que é o que o homem geralmente tenta fazer por uma estratégia de compensação, né? Vamos colocar isso agora em termos mínimos. E os homens vão se surpreender absurdamente com isso. Cara, pode ser a florzinha ali do jardim. Pode ser o lanche ali na esquina. Pode ser o lugar para ver o pôr do sol que não tem nada de glamour nem de valor financeiro, de custo, né? É o gesto. Em vez de chegar com aquele presente caro, porque assim, lógico, depende de pessoa para pessoa. Mas, não, em geral, para a construção emocional da Em mulher, geral. para a construção emocional da mulher, não é necessariamente o produto, não é necessariamente o gesto, sabe? Você pode chegar com um presente caro e simplesmente entregar para a mulher e ela fala assim, poxa, muito desvalorizada. E você vai falar assim, mas eu te dei o melhor dos presentes do mundo, que é o que em geral acontece. E você pode chegar com algo que você fez, uma carta, alguma coisa ali artesanal, sei lá, apresentar para ela e ela falar, caramba, mas por que esse caramba? É porque você parou, dedicou um tempo, fez algo que em geral os homens não fazem. Se você tiver feito algo personalizado, voltado para algo que só ela sabe, o que só vocês sabem, melhor ainda. Então, isso não é um jogo para você impressionar a mulher. Isso é uma necessidade afetiva, é uma necessidade de intimidade e é uma construção que vai fazer com que ela se sinta à vontade para se entregar a essa relação. Em geral, elas não se sentem. A mulher, gente, e a Ana está aqui, ela é massacrada diariamente. E o principal ponto em que a sociedade toca é no sexo. É onde a sociedade vai castrar. Então, assim, é muito difícil e natural, extremamente compreensível, quando a mulher fala que não se sente à vontade, que se sente incomodada, que não tem intimidade, que não vê segurança na relação para poder desenvolver, chegar ao ato sexual com naturalidade. Muitas vezes, e aí é uma queixa feminina, a gente volta lá no programa passado, a mulher entra na relação sexual, ela transa várias vezes sem a menor noção, sem a menor ideia de prazer, muitas vezes nem conhecendo o orgasmo, para atender uma necessidade masculina, porque ela não espera ser atendida, porque não é o comum. O homem ser sensível, e agora quando eu falo, isso aqui é importante, sensível não é o cara que chega para impressionar, né, que faz tudo que a mulher supostamente quer para ter a primeira transa com ela. Ou que só quer transar com ela. É o cara que realmente se importa com o que ela tem, com a história dela, com os sentimentos dela. Isso não é o comum. Na verdade, isso é bastante raro. Tá? Então, bom, esse é o meu comentário. É importante esclarecer isso. Tá? A vida dos solteiros não é mais difícil que a dos casados, não, a dos casados não é mais difícil que a dos solteiros, são só questões diferentes, né? A gente tende a achar que a vida de casado piora, né? Que a nossa vida piora quando chega a vida de casado, e eu vou falar, em geral piora, do ponto de vista clínico, tá? Em geral piora porque você não tem mais aquela rota de fuga ali rápida, né? E aí você acaba tendo que ser confrontado com as suas maiores dificuldades. E no caso do homem, elas vão ser diretamente expressas no sexo. Então, se as coisas não vão bem, é no sexo que você, de certa forma, vai sentir a penalidade, o que não é uma penalidade. É apenas um desconforto natural, porque as coisas não estão bem. Em consultório, sabe, a gente não faz, eu não faço o trabalho que você faz de hipnose, né? Mas eu tenho o trabalho de visualização. Olha só como é que é interessante a questão do
da diferença do homem e da mulher em relação a tudo, né? Essas queixas, a mulher, a falta de desejo para procurar ele, ela está interligada com aquilo que a gente conversou semana passada, que são das queixas femininas, né? Então, assim, é sempre assim, a falta de desejo para procurar, a monotonia, ela está sempre cansada, entendeu? Então, assim, ela faz um link muito grande. Para quem assistiu, para quem não assistiu, entendeu? Dá uma assistida lá nas queixas femininas, porque o link vai fazer muito, vai trazer muitas respostas. Então, assim, em consultório eu faço a visualização. Para as mulheres que já são casadas há muito tempo, a gente faz um trabalho onde a gente volta lá quando ela conheceu a pessoa, ela fecha o olho, a gente pede para que ela lembre qual foi a sensação quando ela conheceu ele, o primeiro beijo, o dia do casamento, o toque na mão. Já o homem, o parceiro, a gente, quando for fazer com ele, a gente pede para que ele lembre nos piores momentos dele, quem é que estava junto, o nascimento dos filhos. Olha só para você ver que há uma diferença para tocar o emocional da mulher, entendeu? E fazer ela voltar lá no passado, o que fez ela querer estar com ele. E no do homem, o que fez ele querer estar com ela, entendeu? E manter esse tempo todo. Então, assim, aí a gente faz esse trabalho e começa a falar, então, você lembra como é que era o sexo, como é que era o toque, como é que era? E aí aí a gente pede para que a pessoa faça uma regressão mesmo e vá lembrando de tempo em tempo o que foi que aconteceu para que decaísse, entendeu? Por que começou a faltar os beijos, o que aconteceu para faltar, entendeu? Para os homens, a gente sempre indica para essas queixas a mesma coisa que a gente indicou para as mulheres lá, para eles capricharem nas preliminares. Lembra como era quando vocês começaram? O que você fazia para ela que instigava ela a querer, entendeu? Você tem que manter uma manutenção disso, entendeu? Então, assim, a gente pede para isso conhecimento, entendeu? Conhecer ela, conversar com ela, entender, entendeu? Entender tanto a mulher quanto o porquê que você não está fazendo isso, o porquê que você está deixando de fazer aquilo. É uma conexão entre os dois, é o que o Tiago falou. Tem que ser bom para os dois, entendeu? Tem que agradar os dois, tudo tem que ser para os dois, entendeu? Igual esse colega que falou com a gente, é uma coisa que tem que ser entendida. Na regra, o ato sexual sempre leva ao orgasmo masculino. Sabe quantos % das mulheres em todo o ato chega ao orgasmo? Menos de 20%. Em todos, tá? Eu tô falando aí em geral, em todos. O homem, sendo bom ou sendo ruim, ele vai chegar ao ápice. A mulher é menos de 20%. Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse entendimento, tem que ter uma reciprocidade, tem que parar com o egoísmo e realmente entender um outro. A partir do momento que começar a fazer isso muda tudo. Gesto de amor e carinho, né? Fora do sexo. Durante o dia, quando ela estiver lavando uma louça, em vez de ir lá e bater na bunda dela, que é uma reclamação que as mulheres têm, entendeu? Pegar no seio, bater na bunda. Vai lá, dá um abraço, dá um beijo, dá um cheiro. Mesmo ela lavando louça, fala que ela é linda, entendeu? Não deixa isso só para a hora do sexo em si, não. Outra coisa que é muito importante, para o homem não pressionar para a mulher ter orgasmo, porque existem muitos que... São duas coisas que eles fazem durante o sexo. A mulher, o homem está no entre-sai até chegar, porque é biológico mesmo. A mulher, como ela é mais sensitiva, mais pensamento, quando ela está sentindo ali o momento do sexo, ela está sentindo prazer, ela está sentindo toque, ela sente o cheiro, ela sente tudo. Não é só visual, é tudo. Ela sente o cheiro, o toque, tudo. O pensamento dela ali vai. Aí, de repente, no meio do caminho, aí o homem vira lá e fala bem assim, ó. E aí, já chegou? E aí, já conseguiu? Por quê? Porque ele já tá quase. Porque ele não entende que ele chega em 5 minutos e a mulher chega em 15. Então, no meio do caminho, ele já tá querendo e ele começa desesperado a perguntar. Ela sabe o que vai acontecer? Que foi uma da reclamação aqui do cara. Ela vai dizer, cheguei. Porque ela tá vendo que ele quer chegar e ela ainda tá indo. Ela ainda tá no percurso, porque é o que o corpo dela faz. Outra coisa, no meio lá, ela tá lá sentindo as sensações, o cara fala aí, fala que tá bom, me chama de cavalão, não sei. Cara, não corta meu pensamento aqui.
entendeu? Que eu tô aqui, eu tô sentindo, para eu chegar lá, não é só o físico, é o físico e o sensorial aqui, o emocional. Então, assim, esse conhecimento, ele é muito importante. Por isso que eu bato na tecla e falo sempre, tem que ter o conhecimento. O homem tem que conhecer o lado feminino no si. O que você acha, Thiago? Eu acho que é o que a gente fala, né? O jogo tem que ser jogado, né? Só termina quando o juiz apita. E eu acho que é muito isso, né? Principalmente no casal, tem essa questão. Ambas partes, tá tipo conquistada, tá garantida aquela questão, e se esquece um pouco de como chegou ali. Por exemplo, tem um casal amigo meu que faz uma coisa bacana que eu acho legal, né? Por exemplo, quando eles vão sair, eles não se arrumam no mesmo lugar. Então, assim, eles sempre combinam, por exemplo, para mim, Ah, legal. que o cara não se arruma no lugar, então aquela coisa, né? Se vê, pô, tá bonito, tal, você, então, assim, tem aquela questão do, né, como fosse o primeiro encontro, tal, zelo. Então, assim, eu acho que é muito isso. E eu acho que, eu volto a falar que as necessidades são as mesmas, cara. A diferença é que o homem, ele não é educado, talvez, para falar, para se expressar, mas para todo mundo quer o quê? Quer carinho, quer atenção, né? Quer crescimento, vamos dizer assim, dessa relação. E bate para aquela conversa que sempre tem, a questão do diálogo, da conversa também, entender. Eu acho, por exemplo, talvez o grande problema igual o cara falou, a mulher quer algo a mais. Cara, tu vai primeiro encontro, eu Thiago, não vejo nada mais. Vamos transar, vamos só, entendeu? Vamos deixar rolar. Porque você vai entender como é que vai acontecer aquele processo. Talvez a questão é essa, as regras do jogo. Entendeu? Antes de começar o jogo, qual é as regras que é aqui? Tiago, o medo aí, em geral, é de perder por WO. É de você. Eu não entendi, eu não entendi. Eu não entendi. Vamos esclarecer aqui. É porque, assim, Thiago entendeu, tá morrendo de rir. perder por WO é quando você não tem a possibilidade, outra possibilidade, porque o adversário não vai ao jogo, entendeu? Ele tá fora. Você fica só... Ah, você tá falando de jogo de videogame, né? Quando ele perde lá. Qualquer jogo, futebol e tal, não, se o adversário não comparece, você Tem ganhou. jogo, não tem jogo. Ah, entendi. Mas a pessoa vai pro primeiro encontro já pensando nisso, né? O risco é grande de morrer de WO, então. Então, a questão do perder por WO é porque se ele joga, né? E aí, eu quero só sexo, e você? Há uma chance muito grande, partindo da ideia de que a mulher vem da intimidade, você não teve nenhum tipo de preocupação aparente com as preocupações dela, que ela simplesmente fala, não, peraí, eu não te conheço, eu não vou querer transar com você. A não ser que ela esteja muito... um tesão muito grande, né? E uma necessidade fisiológica gritante, absurda. E ela seja a exceção, né, da regra. Para desconsiderar toda essa necessidade de intimidade, essas coisas todas. Ou em algum momento, enfim, de alguma questão emocional, algum trauma, que ela não espere mais que seja satisfeita nessas questões e vá diretamente para o ato. Mas a questão é, o homem tem muito medo de se deparar com isso. Então, é mais fácil ele ir tentando, né, criando oportunidades. Só que, por conta dessa visão imperialista e machista, patriarcal que a gente construiu, o homem tem aquela coisa de que ele consegue qualquer mulher se ele souber o que fazer. Então, é tipo assim, se eu já conseguir conversar com essa mulher, tipo num aplicativo, já dei match com ela, agora é só eu, agora é a minha estratégia, o que eu tenho aqui para oferecer e tal. E entra numa paranoia de convencer essa mulher a todo custo, de mostrar lados que não tem nada a ver com ele, de criar um personagem, camuflar uma personalidade e adequá-la às necessidades dessa mulher. Então, Hudson, é como se... Deixa eu te perguntar uma coisa para complementar aí o que você está falando. É como se fosse uma cobrança dele para ele, é isso? Eu preciso conquistar isso aqui agora? E eu ia falar justamente dessa cobrança individual masculina. Existe, para além dessas questões que surgem do relacionamento, ou ali da tentativa de um relacionamento na solteirice, existem outras preocupações masculinas, que são as preocupações geralmente que levam à clínica. A gente vai entender a relação com a mulher, ou com o parceiro, enfim, a partir dessas
desses estímulos, desses impulsos iniciais. O que são esses impulsos iniciais? É o homem geralmente preocupado com a performance, com a auto-performance, performance dele mesmo. Por que ele consegue chegar ao orgasmo na masturbação e não consegue chegar com a parceira? Esse é um ponto. Por que ele não consegue segurar uma ejaculação? Por que ele não consegue demorar para gozar ou ter controle sobre esse orgasmo? Outro ponto. Por que ele não consegue manter a ereção por muito tempo? Outro ponto. Né? Então, perceba que esses primeiros pontos que eu citei estão intimamente relacionados à auto-performance, a questões dele com ele mesmo. Né? E aí a gente vai para... O homem nem se conhece em geral. Ele nem conhece o próprio corpo, ele vai no automático. Ele masturbou, funcionou, deu prazer. Se tá legal, ele vai continuar fazendo, né? Não é aquela coisa de eu vou me masturbar de formas diferentes, usando produtos para conhecer a minha masturbação. Isso é muito raro, para falar a verdade. Qual é o homem que compra um gel para poder se masturbar? Não é comum, né? Muito homem que fala assim, eu tenho uma namorada, eu não vou me masturbar. Ainda tem isso, né? Então, claramente delegar o prazer ao outro por falta de conhecimento, de autoconhecimento. Quando esse homem entende como funciona a própria fisiologia, quando ele entende o peso que as emoções têm nessa performance sexual, e ele começa a perceber que, bom, o buraco é mais embaixo, eu preciso estar bem com minha parceira ou meu parceiro, eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso treinar mesmo antes do jogo, né? Eu preciso, não é assim, vou ver pornografia e aí vou... Não, a gente fala assim de se conhecer, né? Se conhecer mesmo, experimentar a masturbação de uma forma diferente. Não para alcançar o orgasmo, por simplesmente, mas para brincar, para testar. Quando chegar ao... Tem exercícios. Você vai chegar ao orgasmo, segura um pouco a glande, a cabeça do pênis, para dar uma esfriada. E faz aquele exercício para você ir entendendo qual é o seu limite, até que ponto você consegue segurar. E vai fazendo. Tem N formas, entende? Na hipnose a gente trabalha também esse controle, esse auto... Existe a posição da mijadinha de cachorro. Exatamente. Então, olha só, que é interessante aqui. Só que isso, às vezes, passa por um constrangimento. Falar, não vou fazer isso, né? E aí, de repente, quando você propõe essas coisas, você vê o homem na mesma condição da mulher que fala, eu não vou me masturbar, eu não vou me tocar, eu não acho isso confortável. A diferença é que para o homem você impôs um desafio diferente, né? Porque ele já está acostumado com a masturbação. Mas você fala para ele, usa um gel, tenta fazer isso. Se não for muito do interesse dele, ele vai achar muito estranho aquilo, né? Então, só para a gente entender por que isso é importante. Porque muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, o homem, a inquietação masculina, os problemas que o homem enxerga no sexo, as queixas relacionadas ao homem, vêm dessa dificuldade, dessa não abertura ao autoconhecimento, à autopercepção, que ele vai delegar para essa parceira. Então, assim, você tem que me satisfazer. Você me satisfez algumas vezes, você tem a missão de me satisfazer, que é um pouco da postura patriarcal, machista e tudo. E aí vem o grande problema. Porque ninguém que se sente assim, constantemente cobrado, consegue manter esse padrão de excelência o tempo inteiro. No começo você vai até tentar, que é o que acontece no casamento. Depois de um tempo, você vai desistir, você não deu conta, não consigo atingir as expectativas dele. Isso se agrava quando o casal não conversa. Então fica um jogo que a mulher tem que adivinhar o que o homem quer, esse homem não fala, cobra dela e ela não sabe o que fazer. Não há comunicação, qual é a chance dessa relação dar certo? Aí vai acontecer um dos piores medos masculinos. Essa relação acaba se desgastando, chega um outro parceiro, quer dizer, um outro homem, né, um adversário aí na jogada, que vai estar disposto a apresentar o melhor possível, vai mostrar um mínimo de acolhimento, mínimo, eu falo mínimo porque é o mínimo,
mínimo de acolhimento para essa mulher, e ela saturada com essa relação com esse homem que não a ouve, não dá possibilidades para que ela se desenvolva dentro dessa relação sexual, e ela, vendo isso, encontra nesse homem a possibilidade de uma realização, né? E aí ela faz o que ela aprendeu com esse parceiro anterior. Ela delega o prazer dela para esse homem. E aí começa a virar um ciclo vicioso dos relacionamentos. Entende? Esse é o grande problema. É importante você colocar isso, porque o que esse cara que chegou ali no meio da jogada está fazendo é o que o marido fez com ela no começo. Então, assim, ele não tem uma diferença. Ele está suprindo uma necessidade que a mulher tem, que é isso que o homem tem que entender, entendeu? De sensação, de sentimento, de cuidado, de carinho, de elogio. Ele parou de fazer. Se alguém aparecer, por mais que ela não esteja querendo, pode ser que aconteça. Fala aí, Thiago. Não, eu ia falar que vocês são maiores especialistas mesmo, e é bacana que cada programa é uma aula, cada programa é um insight novo, e é o que você falou, interessante, às vezes a gente pede, não para o cara que está entrando, mas você pede para você mesmo, para que você não mantenha talvez aquele comportamento. Outra coisa, a gente tem que começar a entender que tem que ser algo prazeroso para você que está fazendo. Acho que o X é isso, porque o cara quer criar um mundo, quer criar uma pessoa que não é, lá na uma hora não vai conseguir manter isso. E aí, para ela ser talvez carinhoso, para ela fazer aquela coisa, é algo que é ruim para ela, que ela não sente prazer nisso. Então a gente tem que começar a entender e incorporar isso no nosso dia a dia. E é aquela grande máxima, né? Dando que se recebe. Literalmente, né? Se você quer carinho, dê carinho. Se você quer atenção, dê atenção também. E aí você vai ter um equilíbrio nessa jogada. E aí eu costumo, assim, para ficar esse insight para nós ficar pensando, eu acredito que as necessidades são as mesmas. A diferença é que a mulher, ela fala mais, ela conversa mais sobre essas questões, e o homem fica muito na fase só da performance, né? Até próprio comercialmente é vendido hoje dessa maneira, né? Ninguém fala, melhora seu relacionamento do homem. Fala o quê? Você está com problema de sexo, performance, sempre nesse viés. E aí eu entendo que é um desequilíbrio que existe, que talvez possa ser curado através da educação, de sempre estar conversando, falando sobre isso, e o homem também não ter vergonha de ser ele mesmo, cara. Não tem problema nenhum. Acho que tem que ser você mesmo. E as pessoas respeitam, cara, você do jeito que você é. A gente tem essa máxima, será que eu vou ser aceito? Mas eu acho que a maior aceitação tem que ser a sua. E aí a gente parte dessa premissa de que a sociedade vai impactar em você. Só que eu acho que muitas vezes pode ser o contrário. Você pode impactar na sociedade sendo você mesmo. Mas aí é uma reflexão para outros dias, outros programas, né? Mas assim, eu acho que é bacana isso. O que eu entendi do programa todo hoje, eu não sou terapeuta, mas que é muito isso. Que no final não existe diferenças. Existem formas de expressar elas e dores que talvez podem gerar do não acolhimento. Né? Igual, por exemplo, o cara falou lá, vamos entender o seguinte, lá no início do programa. Ela só me procura, como pensa? Ela só me procura quando quer alguma coisa, quando quer um presente, quer uma grana, entendeu? Então, muitas vezes se associa com isso. Então, cara, quer dizer, só quando ela só quer alguma coisa, talvez falando nesse sentido, você entendeu? Só que aí você vai entender que isso é uma relação que não é saudável. É uma relação que tá uma coisa errada. Se a pessoa só quer sexo em troca de uma grana, não tá legal isso aí, né? Então, essa questão também, talvez foi o que o cara falou lá no começo do programa. Pô, é só me procura quando ela quer. Não quando eu quero. Então, espera aí, essa relação é bacana, é equilibrada, não é? É bom pra mim, não é? Mas fica aí pros meus amigos aí, meus gurus do sexo, minha amiga Ana Paula, meu amigo Hudson aí. E show de bola, estamos na reta final aí. Então, meu amigo Hudson, considerações finais, minha amiga Ana também. E mais um capítulo aí dessa nossa jornada sexual, vamos dizer assim, né? Bom, olha só, comentando o que você falou. Se você criou o padrão lá no início do seu relacionamento de gratificação sexual com algum presente, com alguma quantia, com uma viagem, com qualquer que seja, vamos lá, você condicionou essa relação a isso. Se toda vez que há sexo você dá um presente, se toda vez que há sexo você dá uma viagem, ou qualquer coisa do tipo, passa a ser uma exigência. Quando houver sexo e não houver presente, vai haver um incômodo. Se não houver um diálogo, se não houver um esclarecimento sobre isso, fica essa mecânica estabelecida. E depois quebrar isso é mais difícil, principalmente depois de anos, como acontece no casamento. Bom, Ana, Oi. você levantou uma questão e eu gostaria muito de falar, porque nunca falei isso aqui abertamente, né? Olha só, muita gente
fala do nosso trabalho aqui sobre que a gente não trabalha de uma forma erotizada, que a gente não desenvolve o tema sexual pela performance, como em geral é tratado, né, em outros canais, em outros portais. Bom, eu penso da seguinte forma, e no começo eu me preocupava com a performance, quando eu comecei a pensar em me especializar em sexologia a partir da psicanálise, eu falava, caraca, vamos melhorar a performance dessa galera, porque era também como eu enxergava o sexo, né? E eu pensava assim, não tem muitos profissionais no mercado habilitados para poder falar disso dessa forma. Quando eu fui para a clínica, e aí de repente surgiram os primeiros problemas de natureza sexual, primeiras questões de natureza sexual, eu fiquei espantado, Thiago. Porque eu percebi que só trabalhar a performance, que não era a minha habilitação, seria um paliativo, um grande paliativo. E quando o que é o nosso trabalho, então, de certa forma, na terapia e aqui? A gente tira essas ervas daninhas mais presentes, mais visíveis do campo, que são os grandes problemas, as inquietações que vêm da falta de intimidade, de autoconhecimento, para depois começar a trabalhar estratégias para melhorar a performance sexual. Porque você pode ter as melhores estratégias, as melhores técnicas. Se você não está bem, como é que você vai colocar isso em prática? Sabe o que é bacana? Vou fazer um parâmetro que o homem como vai entender. Na Fórmula 1, um bom motor vence? Não. Só a aerodinâmica vence? Não. O que eles falam na Fórmula 1? Equilíbrio. Equilíbrio entre performance do próprio piloto e a performance do carro. Vem aerodinâmica, escapamento, vem tudo isso. Começar a entender isso. Eu vou um pouco mais além. A manutenção, né? Exatamente. Eu vou um pouquinho mais além. Nesse caso, ainda existe a equipe, o clima na equipe, a administração, como é que você está com os gestores, enfim, é isso. Gente, espero que a gente tenha realmente esclarecido muitas questões aqui. A gente tem tentado trazer a maior relevância possível aos temas que a gente traz, né? E se você se sentiu tocado, se você acha que essa é uma questão que realmente vale a pena, entre em contato comigo, com a Ana, pelo nosso Instagram, o meu é @terapeuta-escritor, ou pelo meu WhatsApp, 981776377. 981776377. Lembrando que você não precisa necessariamente marcar uma consulta comigo. A gente pode conversar e existem várias formas de eu te ajudar que não envolvem necessariamente o tratamento. Então, só não deixa de procurar ajuda, tá? Falou. Bacana, galera. Luciana, muito obrigado aí, cara, por mais uma aula hoje. Muito obrigado por mais uma aula aí. Isso aí, Quinta do Sexo, aqui vai FM 98.1. Uma nova forma de se ver a questão sexual, de se falar, se compreender. E, cara, isso aí. Se transe, cara. Quer falar, Ana? Quer falar? Não. Não? Não. Então é o seguinte, Ana, pra Ana, pro hoje, pra todo mundo que tá nos ouvindo aí pelo Instagram. É isso aí. Se transe, meu jovem. Tenha uma ótima quinta-feira. Valeu, um abraço. Fui!